Sobre esse assunto, vamos conversar a partir de agora com o especialista CNN em relações internacionais e ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Embaixador, bem-vindo, boa noite. Boa noite. O que significa, na prática, a adesão do Brasil na entidade, essa indicação, por enquanto, que a gente sabe que pode demorar bastante, né, embaixador? E a importância também do início dessa negociação, que a gente sabe que era um dos principais objetivos da política externa do governo Bolsonaro. Olha, o Brasil pediu a adesão à CE em 2017. 4 anos depois, o Conselho da OCDE resolveu aceitar o pedido desses 6 países que você mencionou. Essa foi uma decisão da OCDE, porque estava sendo obstruída, sobretudo por causa da posição dos Estados Unidos, que era contra a ampliação dessa organização com novos membros, né? Então, o que isso significou, e aqui no Brasil o governo brasileiro reagiu muito bem, então realmente foi um avanço, mas é um avanço muito preliminar. Foi mandada uma carta informando que o Conselho decidiu aceitar o pedido do Brasil e mais 6 países para aderir ao CDE. Agora vai haver todo um processo, uma negociação definida pelo CDE, porque isso não é uma negociação entre o Brasil e a OCDE. O Brasil vai ter que aderir aos princípios, às visões, às regulamentações da OCDE. Então, há uma série de áreas que são muito delicadas. O Brasil já é parte de 100 e tantos comitês, dos 251 que existem, de regulamentações e de leis, faz parte de 20 ou 30 comitês, mas há áreas muito delicadas, muito sensíveis, que deverão ser analisadas nesse período agora, que começa agora, e vai demorar algum tempo para ser concluído. Sim, embaixador, pelo que o senhor está explicando, então, é um pequeno passo num processo que, de fato, demoraria para o Brasil, de fato, entrar na organização. E para que pudesse oficialmente entrar, teria que adotar uma série de regras em diferentes setores e demonstrar que está comprometido com a redução do desmatamento. Isso pode ser um entrave no processo? Olha, para que os países da OCDE aprovem por unanimidade qualquer candidato a aderir ao OCDE, que hoje conta com 37 países apenas, vai ser necessária essa negociação, né, que eu mencionei. E nessa negociação há alguns temas muito importantes. Primeiro, essa questão da abertura do mercado, a questão da governança, mas, sobretudo, a questão da corrupção e a questão do meio ambiente. Há regras muito específicas na OCDE sobre a preservação das florestas, sobre a mudança de clima e sobre corrupção. Você vê a coincidência, que eu acho que não é coincidência, que foi feita de maneira propositada. Hoje mesmo, quando se anunciou a decisão do Conselho de aceitar o pedido de 6 países, inclusive o Brasil, para aderir à organização, a OCDE divulgou um índice, um ranking das posições dos países na questão da corrupção. E o Brasil ficou pior, caiu nesse índice. Então, na negociação que vai começar, e que eu antecipo vai durar vários anos, só o novo governo é que vai ter possibilidade de aderir ao CDE, sobretudo o meio ambiente e a questão da corrupção, sem falar na desregulamentação, na abertura, na liberação dos investimentos, tudo isso que nós estamos começando a implementar, tudo isso vai ser fundamental. Agora, na minha opinião, a questão do meio ambiente e da corrupção vão estar na linha de frente, sobretudo por causa da posição do atual governo nesses 2 quesitos. Sim, nesse sentido, só para concluir, embaixador, a aprovação do processo poderia ser mais uma sinalização para um eventual futuro governo brasileiro a partir de 2023? Eu acho que sim, o futuro governo brasileiro vai ter que lidar com essa questão, porque agora vai começar, primeiro, a definição pelos países da OCDE desse roteiro que foi sugerido, né, com os itens, quais são as prioridades, quais são as áreas e tal.
Isso vai ser submetido aos 6 países, inclusive ao Brasil, e certamente só o novo governo é que vai responder a esse questionário. Nesse governo não vai haver nada mais significativo do que já houve agora. O governo vai tomar as providências para começar a responder, mas vai ser o futuro governo, o próximo governo, que vai determinar se nós vamos entrar ou não na OCDE a partir das respostas que forem dadas a esses questionários. Nosso analista de assuntos internacionais, Lorival Santana, tem perguntas para o senhor também. Vem, Lorival. Boa noite, Rubens. Você falou de corrupção e dessas outras questões de impostos e as questões ambientais. A OCDE tem regras para impostos também e, além do Brasil, a Argentina está aí querendo entrar na OCDE também. A Argentina consegue ser mais protecionista do que o Brasil hoje em dia e significa um entrave hoje nas negociações do Mercosul para baixar as tarifas. Você acha que, ao entrar nesse processo, a Argentina, assim como o Brasil, poderão ser mais incentivados a diminuir as tarifas, a se abrir mais comercialmente para o mundo também? Bom, no caso do Brasil, o governo atual, na retórica, né, já tem esse programa, né, abertura da economia, negociações de acordos internacionais. O Brasil, nesse quesito, está à frente da Argentina. E também o Brasil está muito na frente da Argentina em relação aos acordos, às regulamentações que foram assinadas, né? 103 regulamentações o Brasil já assinou das 251 que existem na OCDE. A Argentina está muito atrás disso, não chega, eu acho que nem a metade do que o Brasil já assinou. Então, nessa questão da abertura da desregulamentação, nós temos que caminhar bastante ainda, mas essa é a política do governo, né? Foi mais retórica do que realidade, mas está na linha das preocupações da OCDE. Sim, Rubens, em 2007, a OCDE também tinha aprovado uma decisão para convidar o Brasil para negociar uma adesão que acabou não acontecendo. Por quê, na época? Porque, na época, o governo do PT era contra, né? O Itamaraty se colocou contra, o ministro da época ficou contra o ingresso da OCDE. Essa questão da entrada da OCDE tem sido muito dividida aqui no Brasil, né? Tem muita gente a favor, muita gente contra. Eu sou favorável à entrada da OCDE, porque eu acho que isso vai ajudar a desburocratizar, a melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil. Mas, por questões ideológicas, tem muita gente contra essa ação do governo brasileiro. Então, por isso que é importante o que vai acontecer no novo governo. Dependendo de quem ganhar essa eleição, esse item vai ser um dos tópicos mais importantes do ponto de vista da política externa para a definição de uma linha de conduta. Pois é, isso é interessante, né, Rubens? Porque o México, por exemplo, é da OCDE e teve todo um retrocesso exatamente nessas questões, né? Olhando aqui para o Brasil, fazendo uma análise da política interna, você acha que esse novo passo que o Brasil está dando cria um fato consumado, um incentivo maior? Ou seja, o desincentivo para recuar poderia ser maior no caso de entrar um governo de centro-esquerda ou de esquerda que não concorde exatamente com essas linhas para melhorar o ambiente de negócio, ou pode haver um retrocesso realmente? Olha, não houve um passo adiante do Brasil, né? O que houve foi um passo atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam bloqueando essa negociação, liberaram agora essa negociação, e o que aconteceu foi que o Brasil foi convidado a negociar. Então, agora é que vai começar o jogo. Até aqui havia um pedido, não é, Lorival? Havia um pedido do Brasil que não era respondido porque não havia um consenso, porque os Estados Unidos estavam bloqueando essa negociação. Agora, com a mudança dos Estados Unidos, o Brasil e os outros 5 países receberam esse convite, então o que vai acontecer agora é o início dessa negociação. Por isso que é importante o que o próximo governo vai decidir, qual é a linha que o novo governo vai decidir. Porque se o novo governo não quiser avançar nessa agenda de liberalização, de desburocratização, de simplificação,
de mudança da política ambiental, de mudança em relação ao tratamento que é dado aqui à corrupção. Se não quiser avançar nisso, o Brasil não vai entrar na OCDE, entendeu? Porque aí, como eu disse, não se trata de uma negociação, se trata apenas de uma adesão desses países aos princípios, às visões e às políticas que existem na OCDE. É diferente o enfoque. A OCDE não vai mudar nada. O Brasil é que tem que mudar, o Brasil e os outros países, né? É que tem que mudar se quiser entrar para a OCDE. Nós conversamos ao vivo com o especialista CNN em relações internacionais, o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Rubens Barbosa. Muito obrigada, Rubens. Até a próxima. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.